Oi, magias! Bem-vindos de volta ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos ver quais os ajustes vocês podem fazer para que consigam ficar juntos, né? Então, quais os ajustes está ao seu alcance fazer para que você fique junto da pessoa amada? Para isso, eu peço que vocês escolham entre as opções do número 1, a Labradorita, número 2, Jaspe Vermelha, ou número 3, a Raolita. Vamos começar aqui com o grupo de número 1, Labradorita. Quais os ajustes está ao seu alcance de fazer para que você possa ficar junto dessa pessoa? Para que vocês consigam ficar juntos? Justiça, o louco e a sacerdotisa. Perspectiva. Vamos lá. Olha, aqui fala o seguinte: o ajuste que está ao seu alcance fazer é mudar a perspectiva, mudar os seus pensamentos, mudar também aquilo que você carrega como verdade muito inabalável, né? Tem um nível, tem princípios nossos que a gente não deve mudar, porque isso faria com que a gente cedesse demais, faria com que a gente se sentisse até muito atropelado pelo outro, pelos desejos do outro, porque a gente não respeitou esses princípios. Mas veja alguns desses princípios, algumas verdades que você pode carregar dentro de você, que podem trazer as limitações da relação. Às vezes a gente é muito cabeça dura. Então avalie onde você pode estar sendo para ter mais flexibilidade. A gente tem justiça, louco e sacerdotisa. Aqui o que está ao seu alcance é ser justo, como eu falei, né, ou justa, dentro da sua verdade, do tipo, o que é princípio que não pode ser mexido e o que é princípio que eu posso ter uma flexibilidade, né? Às vezes é na conversa, é no diálogo, a gente também pode se ajustar, a gente pode dar as contrapartidas, por exemplo, olha, isso aqui eu posso ser flexível, mas qual vai ser o retorno que eu vou ter da sua parte? Qual vai ser a sua parte de também ceder em algum nível, né? Então, assim, respeita esse princípio fundamental que você carrega, ou os princípios fundamentais que você carrega, mas também saiba ser flexível, tá? A gente tem um louco falando que aqui pede para você abrandar um pouco mais o seu coração, pede um pouco mais de leveza também, ser mais leve, lidar com as coisas que te acontecem de forma mais leve. Eu sei que às vezes não é fácil, porque as coisas podem pegar num ponto muito dolorido, podem machucar muito, mas tenta olhar com uma outra perspectiva, que é o que sugere, né? Percebo a realidade nas suas múltiplas facetas, é o que está escrito aqui. Ou seja, eu percebo que tem várias nuances, vários olhares. Eu não preciso olhar para essa situação e cravar que aquela situação é X. A situação pode ser X, Y, Z, pode ter muitas nuances. Então, leve isso em consideração. Isso traz leveza para o pensamento. Fala assim, olha, eu não sou unânime. O outro também não é unânime. Eu não vou estar sempre certa ou certo, nem o outro, nem a outra. Então, por isso mesmo, eu posso também ser humilde o suficiente para reconhecer ganhos e perdas, reconhecer posturas adequadas e inadequadas da minha parte, posso reconhecer que estou certa naquilo, mas estou errada naquilo outro. Então, é meio que nesse sentido, tá? Para trazer a leveza. E a sacerdotisa pede para você ouvir mais o seu coração e a sua intuição, tá? Observar mais. São atitudes que podem te ajudar. Ao invés de você já retrucar, já falar, para, observe e fala, da onde essa pessoa está falando isso?
Por que ela enxerga assim? Faz sentido o que ela está me falando a partir do que eu conheço dela? Faria sentido ela falar dessa forma? Ou apresentar esse ponto? Ter esse tipo de pensamento? Ah, faz sentido. Mas será que isso me dói? Dói a minha verdade? Isso fere a mim? Quando essa pessoa pensa diferente de mim ou se comporta diferente de mim? Por que eu tô deixando essa pessoa, talvez, me dominar tanto? A ponto de eu ficar tão mordida, tão mordido, a ponto de eu ficar tão sensível. Essa pessoa não tem que ter esse poder todo sobre mim. Mas eu também, né, posso perceber que não gostei de tal situação e me afastar. E colocar um limite e falar, não, aqui não. Aqui ainda me machuca, sabe? Então você não vai por aí não. Porque eu também gosto de mim, eu também me cuido. Então eu não quero que você me atropele, me machuque. Mas reconheço que é uma dificuldade minha, né? Tudo nesse nível, gente, do diálogo, da conversa, da diplomacia, do respeito. Apresentar as diferenças e as dificuldades de forma mais respeitosa. Porque a carta da perspectiva puxa para esse lado, sabe? A carta da perspectiva fala assim, olha, não se doa tanto. Não se doa tanto. E quando a gente não se dói tanto, as coisas não têm um peso maior do que deveriam ter. Entende? Então, dê uma olhada para o seu ego. Dê uma olhada para as suas verdades. E a sacerdotisa é uma carta muito bonita nesse sentido, que é como se falasse assim, olha, você tem total capacidade de conseguir. Porque a sacerdotisa é uma carta de sabedoria muito grande. É uma sabedoria que eu acho que é até melhor do que a sabedoria da justiça, porque a justiça é muito inteligente, tem uma percepção muito boa. Só que a sacerdotisa, ela tem o equilíbrio entre razão e emoção quando na luz. Ela tem o equilíbrio do mundo exterior e do mundo interior dela. Ela respeita o mundo exterior, mas também respeita o mundo interior e encontra um balanço disso. Tem uma sabedoria muito boa aqui nos seus caminhos. E indo por esse lado mais da sabedoria mesmo, você consegue ultrapassar as dificuldades, ultrapassar os desafios da relação, sabe? E conseguem ficar juntos. Então, assim, o que a gente está vendo aqui é o que está ao seu alcance fazer. Aí caberia a pessoa vir aqui e ver o que está ao alcance dela. Mas é isso que está ao seu alcance, tá? Não quer dizer que a pessoa não tenha também que fazer coisas. Ela também tem. Ela também tem a parte dela de trabalho dentro da relação. Só que a gente tá vendo aqui pra você, né? Então leva isso em consideração. Não é só você que tem que fazer o movimento. O outro também, tá? Por mais que as cartas estejam falando sobre você, o que você pode fazer, não faça tudo só. Não tenta salvar essa relação necessariamente sozinho ou sozinha, tá? Essa foi a leitura para você do grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Vamos agora para o grupo de número 2. Jaspe vermelha. Qual ajuste você pode fazer, que está ao seu alcance fazer, para que vocês consigam ficar juntos? O enforcado, o sol e a sacerdotisa. Ui. Serendipidade. Olha, aqui fala para você se abrir mais. Se abrir mais, sair um pouco mais do seu casulo interior ou do seu próprio casulo externo, caso seja isso, né? Porque o enforcado pede para você sair da posição em que você se encontra. Qual é a posição que você se encontra hoje? É buscando alguém para se relacionar?
já se relacionando, mas querendo dar novos passos, saia da posição. Como é que você sai dessa posição? Agindo, falando, explicando, conversando, indo em busca do que você quer. Eu quero um relacionamento sério. Chama a pessoa para conversar e fala, olha, tô gostando e tal, quero um relacionamento sério. Você tá pronto para isso? Você acha que tem caminhos para isso? Vamos conversar numa boa. Numa boa, a gente não precisa definir nada agora, só quero que você saiba o que eu estou querendo, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, né? Beleza, não precisa ser agora, a gente pode ver, né? Às vezes é questão de estar um pouco mais juntos para ver se é isso mesmo, para ver se às vezes o outro precisa de um tempo a mais para saber, mas não se sentir mal se a pessoa virar e falar, não quero estar junto agora, vamos continuar do jeito que a gente está. Porque às vezes é questão de vocês continuarem mais um pouco do jeito que vocês estão, e aí a pessoa ia amadurecendo a ideia e falar, não, agora é isso mesmo, sabe? Não é fazer um ultimato e falar, vamos relacionamento sério agora ou não. Se você falar não, então é tchau. Não é para ir pro extremo da coisa, tá? Mas é questão de você mais se posicionar, falar, fazer o que você deseja. Você quer um relacionamento sério? Comece a sair, comece a se encontrar com pessoas, abra aplicativos, vá em festas, enfim. Você está no relacionamento, quer dar um passo a mais? Converse, dialogue, se explique, fale o que você está querendo, o que você está sentindo, seus pensamentos, mas sem precisar colocar, assim, é uma conversa definitiva. Não, vocês podem ter várias conversas ainda sobre esse tema, mas é já ir lançando a ideia no ar, tá? Aqui tem a carta do Sol. O que você pode fazer é justamente esclarecer as ideias. A gente vê o invocado falando para você sair disso, e a carta do Sol falando, esclareça, coloque na mesa os pontos, né, o que você quer, tá? E não só isso também, aqui fala para você se amar mais. E aí quando entra esse tipo de ideia, é no sentido de faça coisas só, dê um up na beleza, né? Então faça um corte diferente, vista-se de forma diferente, cuida de você. Às vezes é questão de ir lá fazer uma limpeza de pele, sabe? Ou então se cuidar, fazer um dia de spa, um dia de beleza em casa, sei lá. Retoma esse sentimento de amor que você tem por você, para que isso seja visto também. Fala, olha, essa pessoa também se cuida, ela também gosta de fazer as coisas dela ou dele. Essa pessoa, ela tem seus hobbies, né? Tá em busca de ser feliz e tá trazendo momentos reais para a vida dela, de momentos em que você acabe sentindo isso mesmo. Então, por exemplo, a vida tá muito maçante, sabe? Durante a semana eu trabalho, aí final de semana eu saio com fulano, saio com fulana, na vida ali, na vida do fulano, né? Ou da fulana. E aí o que você faz? Olha, esse final de semana a gente não vai se ver, porque eu vou andar de bicicleta, sozinha, ou sozinho, sabe? Tipo, eu vou fazer por mim, porque eu quero, eu preciso de uma oxigenação. Eu preciso de uma energia extra aqui. Eu preciso ser feliz de novo. Eu preciso fazer algo que há muito tempo eu não faço e que eu sinto muita vontade e eu fico postergando. Então, tem esse movimento. Mostra que você também é dono da sua própria vida ou dona da sua própria vida e que você também tem suas vontades e também vai atrás. E aí, num outro momento, você fala, olha, da próxima vez a gente vai fazer juntos. Eu quero te incluir também nos meus momentos de lazer, só que eu também preciso de um tempinho para mim, assim como eu quero colocar você em algum momento junto, fazendo isso que eu gosto. Poxa, eu gosto de ficar na minha casinha, eu gosto de aproveitar a minha casinha, não vou para sua casa. Mas a próxima vez você vai vir para minha casa e a gente vai criar todo um ambiente, vai fazer coisas aqui na minha casinha. Eu vou também te incorporar, né, nessa prática. Então é meio que fazer isso. E a gente tem a sacerdotisa aqui, falando que tanto quanto você processar o seu inconsciente, você consegue superar os desafios dessa relação. Então, se olha também, se perceba, tenha entendimento sobre suas qualidades, seus defeitos, seu lado luminoso, seu lado sombra. Porque isso também é muito interessante, é muito estimulante, é muito interessante você ver alguém que saiba rir de si, que saiba os seus limites, que saiba os seus defeitos, que saiba as suas qualidades, que saiba as suas virtudes, né? Que saiba que tem momentos que tá demais e é hora de recuar,
que saiba o que quer, que vai atrás do que quer. Então, exerça esse poder também interior. Não esqueça do mundo interior. Não fica só em função do mundo lá fora. A serendipidade como carta, ela fala para você fluir mais com o seu universo interior e fluir com o universo lá fora também. Saiba o equilíbrio de tudo, saiba o equilíbrio da sua vida e da vida do outro. E da vida em que vocês tentam construir juntos, sabe? Ou juntas. Faça esse processo também acontecer, de fluidez, de ora um pouco à sombra, ora um pouco no sol. Porque a carta do sol é uma carta muito luminosa, de ir para fora. Mas a carta da sacerdotisa é uma carta de interiorização. Então saiba fazer esse balanço. Quando você faz esse balanço, você não deixa a sua vida toda na mão de uma pessoa para te fazer feliz. Ou não deixa a sua vida na mão de ter um relacionamento. Né? De que sem esse lado eu sou muito triste. Se esse lado não está bem desenvolvido na minha vida, eu fico triste, eu fico apático. Não. Eu também vou viver as alegrias das outras áreas. E deixe estar o relacionamento que uma hora vem, que uma hora se solidifica, sabe? É não dar tanto peso, não voltar-se tanto para a área afetiva, lembrar das outras áreas da sua vida. E o quanto que o balanço é o melhor para a gente viver em equilíbrio e viver sem sentir um peso muito grande na vida. Porque a vida ela é pesada, mas a gente também pode controlar o tamanho do peso que a gente carrega, tá bom? Essa é a leitura para você do grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Grupo de número 3, a Raolita. Perdão. Quais ajustes precisam ser feitos para que você consiga ficar junto dessa pessoa? O que está ao seu alcance fazer? Sacerdotisa, o louco e o papa. Poder. Bem, o que está ao seu alcance fazer é ser mais criança. Olha que interessante, aqui o louco saiu bem no meio, entre uma carta de interiorização e uma carta para fora, de exteriorização. E o louco no meio. O louco é a carta do ingênuo, é a carta da criança, é a carta daquela pessoa que se joga, que não tem expectativas muito grandes. É aquela pessoa que fala assim, eu vou lá para ver no que vai dar. Não tô achando nem que vai dar bom, nem que vai dar ruim. Tô neutro. Tô achando assim, eu tenho uma expectativazinha, mas tô indo assim, meio que aberto ou aberta para ver o que é que vai dar dessa experiência. É como se o louco ele fosse para as coisas com um olhar de experiência. O que eu vou aprender aqui? Qual vai ser a experiência que será trazida para mim? O que eu vou sentir? O que eu vou pensar? Eu não sei ao certo, eu quero ver para crer. Então o louco ele se joga dessa forma na vida. Por isso que ele é a carta 0, é a carta do início, é a carta em que você vai meio cru, mas vai, né? Então aqui é meio nesse sentido, assim, você pode mudar esse cenário sendo mais ingênuo ou ingênua, sendo mais puro, tendo um olhar puro. E eu sei que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo certas coisas, certos pensamentos, sentimentos, postura, nós vamos amadurecendo. Muitas vezes a gente perde essa beleza que é quando a gente é criança e a gente está conhecendo o mundo pela primeira vez. Quando a gente vai envelhecendo, a gente já vai filtrando tudo pela nossa intuição e a nossa psique já vai vendo as coisas assim, fala, se eu entrar aí, ó, vai ser cilada.
E essa pessoa tá me cheirando a... Isso aqui vai ser difícil, essa pessoa aqui é perigosa. A gente vai olhando de forma muito automática e contaminada pelas nossas próprias experiências os outros. E isso é algo muito bom em um nível, que é a gente, assim, se protege, se resguarda. Não estou falando para você ignorar sua intuição, sua percepção, mas se dá o direito também de olhar para um outro lado e falar, mas espera aí, será que eu tenho que olhar para as coisas, para as relações, para as pessoas de forma tão intoxicada com as minhas histórias? Porque às vezes suas histórias não são boas. Às vezes o ser humano tem uma tendência a olhar para as coisas negativas. De tudo que nos acontece, a gente lembra muito fortemente as coisas negativas que nos aconteceram. Os positivos a gente esquece. Isso é neurociência, tá? Não sou eu que estou falando da minha cabeça, é neurociência. É a forma como a gente se precavém, lembrando dos desafios para poder conseguir viver melhor. Então isso sempre foi assim. Quando a gente começa a não ser mais nômades e ficar num lugar e começar a desenvolver a agricultura, a gente começa a lembrar e perceber o que não está dando certo para melhorar, para na próxima colheita vir bem a colheita, entende? Então a gente começou a criar um mecanismo dentro da nossa cabeça de proteção, de resguardo, de se proteger, de entrar num lugar de defesa. Isso é natural e isso não é ruim. Só tem que ter um equilíbrio, tá? Não entrar com os dois pés e as duas mãos atadas no sentido, eu não posso me soltar muito. O louco pede para que você se solte, para que você desfaça essas amarras, tanto quanto você conseguir. E não precisa ser tudo, tá? Mas tem essa flexibilidade aqui da carta do louco, porque tá pedindo isso, tá falando assim, olha, os seus conceitos cristalizados, não dá para descristalizar um pouco? Criar novos conceitos? Ir lá, vivenciar com a pessoa, cada pessoa é um mundo, é um universo, é uma história. Vai lá, veja, experimenta, coloca o pé na água. Depois você vê se você gostou da água. Se tá confortável, tá legal nadar nessa água. Entendeu? E também fala assim, olha, não se feche para os movimentos externos, não se feche para conhecer pessoas de formas diferentes. Às vezes é falando para uma amiga, ai, me arranja fulano. Vai lá, pede. Né? Às vezes é saindo, dá em cima primeiro, flerta primeiro, olha no olho da pessoa que você quer ficar primeiro, fica olhando, exerce esse papel também, puxa a conversa, entra no aplicativo, faz o curso que você está querendo fazer, se abre para o mundo. Quando você faz o primeiro passo, você tem ali a sua parcela feita, o universo faz a outra parcela. Tá? Se você já tá num relacionamento que fala assim, olha, puxa para conversar, resolva isso, sabe? Fala em bons termos, explica mais. A gente não tem muita paciência hoje em dia. E de fato, ninguém tem que ser professor de ninguém. Mas, poxa, na vida você teve tantos professores que te ensinaram tanta coisa e você chegou onde chegou ensinando e podem ter sido professores reais, pessoas físicas, podem ter sido eventos que foram seus próprios professores. Você pode ter ouvido mestres falarem, aquilo te causou uma transformação interna, né? Seja mestres assim que você viu lá no Instagram, você viu numa rede social da vida, você viu aqui no YouTube, alguém fazendo um vídeo, poxa, te abriu a cabeça. Não era só para você, era para um grupo de gente, mas te ajudou. A gente tem muitos mestres, então esteja aberto para se relacionar afetivamente com alguém e essa pessoa também ser um mestre para você. Você também olhar e falar, o que eu posso aprender com essa pessoa? O que essa pessoa pode me ensinar? Como ela pode me ensinar a ver a vida? Que talvez eu veja só de um jeito e ela vai chegar com um jeito novo e pode ser interessante. Não quer dizer que eu tenho que abandonar a minha forma de olhar. Às vezes dá para complementar. E às vezes é só interessante fazer o exercício de olhar a vida pelo olhar do outro. Mas você depois voltar para você e falar, não, tudo bem, mas meu jeito, eu ainda prefiro o meu jeito. Mas foi legal o exercício, sabe? Eu tenho formação em antropologia, né? E antropologia é o estudo das culturas. E o estudo das culturas é você olhar para a cultura do outro e tentar fazer o exercício da empatia, da alteridade, que a gente chama, né, no mundo antropológico, da alteridade. Você faz esse exercício para você não enxergar a cultura do outro
com o seu olhar, porque o seu olhar vai ser muito enviesado. O seu olhar pode ter muito criticismo na cultura do outro, você pode até se tornar uma pessoa preconceituosa, sabe? Então o exercício do antropólogo é ir para culturas diferentes e tentar olhar essa cultura a partir do olhar dessa pessoa, que faz parte dessa cultura diferente. E é assim que a gente produz ciência, é assim que a gente produz a ciência antropológica, né? Claro. Então esse exercício foi um exercício que eu fiz ao longo da minha formação acadêmica, é um exercício que eu tento trazer para a minha vida, para eu não sentir que necessariamente eu sei de tudo. E olha que ainda assim, muitas vezes, eu entro nesse lugar egóico, de falar, não, isso aqui tá errado, isso aqui não é certo não, sabe, dentro das minhas relações. Então eu sou muito questionadora nesse sentido, e às vezes eu perco a mão também, às vezes eu não consigo ser super empática. Mas é um exercício, eu tento. Nem sempre eu consigo super bem, mas é algo que eu sempre estou atenta e tentando fazer. Até no tarô também. O jeito que eu falo, né? Sempre também considerando o outro, considerando vocês que me assistem. Porque eu sei das complexidades do mundo. Já li muita coisa sobre. Então não dá para eu ser muito enviesada e falar, essa pessoa é horrível, essa pessoa é uma santa. Não dá. Porque eu sei do nosso mundo interior e ele é contraditório por si só. Então aqui está falando para você exercitar esse olhar mais aberto. O poder entra aqui, a carta, né, do poder entra aqui falando que você tem um poder interno muito bom para resolver as coisas, sabe? E resolver as coisas, o poder passa muito por ação, passa por diálogo, passa por conversar, passa por também colocar as suas ideias, mas com respeito, com doçura, com amabilidade. A gente pode conviver num mundo plural. É até mais gostoso viver num mundo plural, em que a gente tem ideias diferentes, em que a gente possa debater, mas sem perder a nossa essência e também sem querer enclausurar o outro na nossa ideia. Então use esse poder a seu favor. Se liberte de algumas amarras. Olha com um olhar de observador para as coisas, ou observadora. E só depois construa as suas ideias, construa as suas verdades, as suas percepções. Faça um exercício tanto de olhar a si próprio quanto de olhar o outro. Tem um exercício muito legal que é o seguinte, tem uma situação. Tenta fazer o exercício da abstração de ir para cima e ver o cenário de cima. E ver como é que os atores estão agindo ali naquele cenário. E aí, quando você olha de cima, você não olha tanto com um olhar enviesado. Quando você olha de cima, pode vir coisas que você não percebeu, porque você não conseguiu olhar. Às vezes você olha de cima, você olha um movimento que o outro fez, e você pode, por exemplo, se você está aqui, e a pessoa está aqui, aí a pessoa estende a mão para você, e você aqui não percebe, porque você está com uma visão bilateral, né? Você está com uma visão, sei lá, às vezes você está olhando para o outro lado, você não vê a pessoa estendendo a mão. Quando você vai para cima, você vê a pessoa estendendo a mão, você fala, puxa, eu não percebi que a pessoa estendeu a mão para mim. E eu pude acabar passando de grosseira, ou de grosseiro, ou de alguém que não quer ajuda, porque o outro estendeu a mão e eu não reparei. Porque eu estava dentro de mim mesmo, eu não estava olhando, não estava enxergando, não estava vendo o que o outro estava fazendo. Mas quando você faz esse exercício para cima, você percebe nuances que naquele lugar ali, na nossa visão aqui periférica, a gente não viu. E aí quando a gente vai para cima, a gente olha e fala, nossa, tem essas outras implicações correndo aqui que eu não reparei. É um exercício de olhar de cima, de 360 graus. Isso é um exercício muito grande de abstração, nem todo mundo consegue, né? Às vezes é difícil a gente sair do nosso ego. Mas tenta. Tenta que você vai vendo os outros lados da história, tá? É um exercício. E tudo na vida é treino. Tudo na vida é treinar o músculo. Seja o músculo da perna, seja o músculo do braço, seja o músculo da cabeça. Tudo é treino. Um hábito vira hábito quando você se treina. Uma mudança de postura cristaliza num comportamento novo quando você se treina. Tudo é treino nessa vida. Bom, voltando, tudo é treino nessa vida, tá bom? Tive uma ligação aqui no meio do vídeo. Bem, é isso. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas.
Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!